Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos essa nossa live no dia de hoje. Acabei de atender os meus clientes, um atrasou, né? E aí eu acabei entrando agora. Então eu entrei paramentada para vocês verem a minha prática no dia de hoje, né? E agora eu vou tirar a minha paramentação para nós começarmos o nosso bate-papo, né? Para dizer para vocês, olha como eu trabalho, né? Também, tá? Então agora eu vou tirar a minha paramentação e eu estou aqui atendendo hoje o dia todo no meu espaço. Então é super importante isso, né? Então, quando eu falo em humanizar, eu estou falando de uma questão que é esse tratamento. O que é um tratamento humanizado? Né? O que nós entendemos por esse tratamento humanizado? O tratamento humanizado, ele vai ser integrado, né? Vai ter uma integralidade no cuidado. Quando eu tenho essa integralidade neste cuidado, eu consigo compreender, né, prever que eu tenho que ter uma qualidade técnica para esse tratamento. E dentre essa qualidade técnica, eu preciso trazer, propor, né, para o meu paciente, para o meu cliente, um relacionamento com bom desenvolvimento. Quando eu falo desse relacionamento com bom desenvolvimento, eu trago aí a questão de não olhar ele somente sozinho, mas lembra que eu falei ontem da questão do nosso tratamento ontem da conexão? Eu tenho que entender que esse paciente ele tem uma família e dentro dessa família ele vai ser tratado por uma equipe, porque hoje nós estamos falando da humanização e a equipe multidisciplinar. Há muitas confusões entre um atendimento multidisciplinar e um atendimento interdisciplinar, mas depois eu vou esclarecer para vocês. Então, para você ter um atendimento humanizado, eu tenho que ter a fonte primordial para isso é a comunicação. E aí eu vou buscar essa comunicação. Por quê? A comunicação terapêutica ela tem que ser efetiva entre o paciente e entre também a equipe que vai atender, esse paciente, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a humanização, o que ela vem a ser? Ela vem a ser a valorização dos usuários, né? Dentro desses usuários, um trabalhador, os gestores e todo mundo que trabalha no processo de saúde. Então, quando eu falo humanizar, ele é um conceito onde a Organização Mundial da Saúde preconiza essa humanização no tratamento. Então, essa humanização ela tem que ser vista de uma maneira global, que eu tenho que olhar esse paciente como uma pessoa única, individual, né? E quando eu falei para vocês da relação da comunicação, eu tenho que entender também quais são os participantes dessa minha terapêutica. Quando eu digo assim, quais são os participantes dessa minha terapêutica, quais são os participantes que eu vou cuidar, que eu vou prestar cuidados, né? Então, isso é super importante. Então, eu vou estabelecer uma relação próxima com essa relação próxima, eu vou ter respeito, eu vou ter uma atenção e é super importante eu trabalhar com a ética, porque quando eu trabalho com ética, eu consigo desenvolver um bom trabalho aí para esse meu paciente. E aí eu estava falando desse acolhimento, que ele é super importante, né? E ele faz toda a diferença. Então, porque o paciente ele pode se apresentar o quê? Fragilizado. Quando ele se apresenta fragilizado, eu tenho que olhar, olha como isso é importante. Eu tenho que ter esse olhar para esse paciente. Como nós estamos falando paciente idoso, o próprio percurso
da trajetória dele, da vida dele, ele pode ficar fragilizado, né? Então, ele pode apresentar o quê? Um sofrimento. E é super importante nós, como profissionais, ter esse olhar, né? Então, humanizar é o quê? É ter esse olhar onde eu consigo entender, onde eu consigo ter a empatia, colocar-se no lugar dele, para que isso seja o menos dolorido possível. Lembra que eu falei ontem da relação do processo de saúde e doença? E que eu também referi em relação a você não tratar a pessoa como a doença, né? Porque ele é portador daquela doença, tá? Então, apresentar esse atendimento personalizado, quando eu falo que é o principal pilar da humanização. Então, quando eu personalizo o meu atendimento, eu estou olhando e eu estou identificando quanto é importante estar com esse paciente. Por quê? Um tratamento humanizado, ele vai ter uma grande eficácia para o processo de um prognóstico positivo. O que é um prognóstico positivo? Quando eu tenho uma evolução no processo da sua doença. Isso traz para o nosso paciente uma satisfação, traz uma credibilidade, ele indica nós, né, o nosso serviço para outras pessoas. E essa satisfação do cliente, ela traz nas questões de você entender quais são as ações e as impressões que você, como profissional, vai passar para esse paciente e também para os familiares, porque nós estamos falando de idosos, e idosos sempre vêm, por muitas vezes, com um acompanhante, tá? Isso, quando eu falo dessa satisfação do cliente, dessas ações, ela pode acontecer antes mesmo dele chegar no nosso estabelecimento, né? Ou numa clínica, ou no seu local de trabalho, ou até mesmo você que vai trabalhar com home care. Isso pode chegar antes. Como que isso chega antes? Porque alguém indicou você para ele, né? Então, indicando o seu serviço, ele já tem o objetivo de atingir esse processo aí, né, da humanização. E aí eu pergunto para vocês, o que oferece este processo de humanização? Então, assim, não basta você ser somente um bom profissional, né? Quando eu digo isso, de você ser um bom profissional, de você apresentar muitas técnicas boas, normas, rotinas, infraestrutura. Um pilar também fundamental para que esse atendimento humanizado aconteça é a relação que você tem da ética profissional. Então, a ética profissional, ela vai ser fundamental para você humanizar. Porque quando eu falo de ética, eu falo de moral, eu falo de empatia, eu falo de consciência, né? Quando eu digo nessa consciência, será que eu estou preparada para prestar esse atendimento humanizado? Eu tenho técnicas para entender o que é o atendimento humanizado. O atendimento humanizado, ele requer que você tenha tempo, ele tem uma disciplinaridade, ele tem uma questão de você olhar para esse nosso cliente unicamente, né? Então, demanda uma qualidade de tempo. Então, não é só fazer. Como que eu vou aplicar este processo, né? Então, ele vai tratar de um tratamento individualizado. E esse tratamento individualizado, ele vai ter que ter o olhar não somente na patologia, mas também no processo de saúde. Então, esse processo de saúde, ele é fundamental. Então, eu tenho que entender esse processo. E generalizar o atendimento simplesmente na base diagnóstica, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque aí você vai ser mais um que só olha para o diagnóstico e não olha para a pessoa, né? Então, esse cuidado, ele tem que ser feito com empatia. Essa empatia vai disponibilizar essa atenção dedicada para o paciente. Uma fonte que é super importante quando nós falamos em relação à escuta atenta, como eu falei da comunicação no início. A escuta atenta, ela te facilita
a entender esse processo, a entender o paciente e também a poder trabalhar com a equipe multidisciplinar. Primeiro eu estou falando só da humanização e depois eu vou falar dos dois juntos, que eu tenho que conceituar isso para vocês, para ficar bem certinho. E aí eu tenho que ter o respeito, né, na intimidade e na diferença das pessoas que eu vou atender. Então, o que é isso? Ter esse respeito, essa intimidade, né, e entender, né, as diferenças que cada paciente poderá apresentar dentro da sua crença, dentro das suas opiniões, o que é importante para ele, o que não é importante para ele, como que eu, né, sou a profissional que vou atentar ali aos cuidados com ele, vou entender o que é importante para ele. Vamos falar de uma crença que o idoso, né, é super preocupado. Tomar leite com manga, não pode, que foi passado para eles que tomar leite com manga não pode. Se eles às vezes fazem um machucado em algum lugar, eles gostam de não sair de casa, porque tem aquela questão de um tempo para essa ferida cicatrizar. Então, cada um vem com a sua crença, cada um vem, né, com as suas opiniões. Basta você entender esse paciente, quando eu falei aqui, né, que você faz o tratamento individualizado, e explicar para ele, dentro da fisiologia, o que acontece, o que é importante estar ali para que aquilo não aconteça. E aí, que nem hoje, o meu pai veio aqui fazer o curativo, que a minha mãe ligou aqui, eu tive que atendê-la. Ele veio fazer o curativo, ele falou para mim, não fecha não, deixa aberto. Aí eu falei, pai, como que eu vou deixar o seu ferimento aberto se, olha a cor que veio da atadura que eu coloquei. Se eu deixar aberto, essa sujeira vai para a sua incisão aí. E aí vai provocar o quê? Um processo inflamatório. O senhor quer voltar de novo lá para o pronto-socorro? Aí ele falou, não quero. Eu falei, então, não pode. Oi, Irura, oi, Di, oi, Li, oi, Bia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. E aí você acaba explicando para ele, mas entendendo esse processo, tá? Então, isso é super importante. Por quê? Cada idoso, né, eu falo idoso, mas eu falo pessoas também, eles apresentam o quê? Uma característica própria. Essa característica própria nós chamamos de uma característica física personalizada, mas também tem a questão emocional. Então, eu tenho que saber, né? Eu estou falando de tratamento humanizado. Humanizar é você se colocar no lugar do outro. E é importante que você, como profissional, esteja preparado para esse atendimento humanizado, né? Então, possibilita ter um atendimento, né? Trazendo para o nosso cliente um atendimento físico e emocional. Você, é uma coisa super importante que acontece, você dá a oportunidade para esse paciente ele se expressar. Então, quando ele começa a se expressar, você consegue fazer, lembra de onde? Da live, da conexão? Você consegue fazer essa conexão. E aí, apresentando essa humanização para ele, lógico que eu tenho que me preocupar com o quê? Com a minha infraestrutura. Eu tenho que entender o processo, que nem eu trabalho, minha clínica é uma clínica, ela fica térrea, porque eu não posso ter escada, porque muitos idosos não conseguem subir escada. Então, eu penso em proporcionar um belo conforto para ele, atender às necessidades dele, olhando individualmente cada um, né, que necessitará de um atendimento, de uma atenção. Isso é super importante. Tem pacientes que eu acompanho até o carro, então eu abro a porta, coloco o paciente dentro do carro. Tem os clientes meus idosos, né, que agora está um pouco diminuído, mas eles vêm de Uber. Então eu acabo indo levar ele até o carro. E como que nós vamos atingir essa prática, né, de ter esse tratamento humanizado aí com o nosso paciente? Então, como eu falei para vocês têm que ter uma boa comunicação com esse paciente, porque nessa comunicação você vai ter várias possibilidades de entender o processo dele, não entendendo só o diagnóstico do processo de saúde e doença.
E aí você vai entender também quais são os hábitos rotineiros deles. Então, nós vamos saber do quê? Do histórico dele, né? Do exame físico que nós vamos fazer, do histórico que ele pode vir e me contar o que está acontecendo. Com isso, eu vou ter um desenvolvimento do quê? De confiança. Tendo essa confiança, eu vou também proporcionar para ele um feedback positivo. E se você tem uma equipe de trabalho, você vai ter que treinar a sua equipe, porque é um atendimento personalizado. Nesse atendimento personalizado, eu tenho que treinar toda a minha equipe, porque senão a gente não consegue ter essas questões aí e conseguir atingir esse processo. E tudo isso tem o quê? Um investimento. Então, você vai ter que investir para poder aprender técnicas para que isso aconteça. E quando eu falo do nosso tratamento humanizado, junto com uma equipe multiprofissional, o que é gostoso isso? Nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, assim, por que nós não trabalhamos sozinhos? Né? Porque o atendimento multidisciplinar é um tratamento prestado para o cliente, onde vai envolver várias especialidades. Especialidades essas que elas poderão estar na mesma área que você ou não, né? Então, aí você vai poder indicar ele. Por que isso é importante? Porque nós somos seres humanos e o ser humano, ele é único. Um é diferente do outro. Mas, quando nós falamos do nosso organismo, o nosso organismo, ele é integrado e ele é também relacionado a outro sistema. Por isso que nós somos separados por sistema. Esse sistema, ele se comunica. Então, se eu sou uma especialista que eu só cuido, né, vamos supor que nem eu falo da podologia, eu cuido dos membros inferiores. Mas se ele trouxer alguma alteração que eu não consigo tratar somente prestando os cuidados dos membros superiores, eu vou ter que buscar o meu colega, né, de profissão para que ele possa trabalhar junto comigo. Eu trato feridas, então não adianta eu tratar feridas se ele também não tiver um acompanhamento com uma nutricionista, que é super importante para o processo de cicatrização. Então, assim vai nascendo o atendimento multidisciplinar. E o que nos chama atenção em relação a tudo isso? Quando eu falo da pessoa idosa, ela pode apresentar uma dor crônica, aquela dor que persiste com ela. Então, somente às vezes eu não vou conseguir. Eu vou precisar trabalhar aí com um acupunturista, eu vou precisar trabalhar com uma fisioterapia, eu vou ter que trabalhar aí às vezes até com um psiquiatra, porque às vezes eu não sei se essa dor crônica dela realmente ela é física ou ela somente vem da questão emocional, né? Então, eu tenho que entender e conseguir integrar isso com a minha equipe multidisciplinar. E eu não consigo fazer isso sozinho, então é fundamental eu estabelecer essas metas, conhecer o meu paciente, e conhecendo o meu paciente, eu consigo também restabelecer o seu bem-estar. Quando eu digo restabelecer o seu bem-estar, eu dei um exemplo aqui de ferida dos membros inferiores, mas eu trato idosos. Idosos apresentam as comorbidades. O que são as comorbidades? São as doenças, né, que acometem eles, que são a hipertensão, a diabetes e as dislipidemias, que são alterações nos colesteróis. E eu consigo trabalhar com ele sozinho? Não. Então, eu vou ter que passar no endocrinologista, eu vou ter que passar com a nutricionista novamente, um educador físico. Então, é aí que começa o nosso olhar. Se você nunca pensou que você precisaria do outro para atender, para ajudar no seu atendimento, então comece a ampliar, né, os seus pensamentos, tá? Porque essa abordagem multidisciplinar ela é super importante. Ela permite assistir, né, esse paciente integralmente. Ela, como eu falei para vocês, o nosso paciente ele não é um simples portador de uma doença, e sim a doença, né, ele não nasceu com ela, ele adquiriu no decorrer da sua vida. E você acaba, quando você trabalha com vários profissionais,
você acaba otimizando o quê? Resultados. Olha como isso é importante. Porque existe uma diferença entre uma equipe multidisciplinar e uma equipe interdisciplinar. A equipe multidisciplinar é aquela que trabalha por partes, são várias especialidades que trabalham por parte com esse nosso paciente. E a equipe interdisciplinar, ela trabalha junto. Então, vamos supor, eu estou cuidando de um paciente, eu vou ter que ter uma reunião com todos os profissionais. Aí eu vou falar o que a medicina está fazendo, o que a enfermagem está fazendo, o fisioterapeuta, o podólogo, a nutricionista, mas é tudo junto, é uma reunião. E aí eu falo assim, olha, eu posso contribuir com isso, isso, isso. Aí a medicina vem e fala, eu contribuo com isso, isso, isso. Agora, tem que acontecer no mesmo momento, a interdisciplinar. E quando eu falo de multidisciplinar, eu encaminho esse meu paciente para esse outro profissional. Uma coisa que é super importante, se você vai fazer um tratamento humanizado e se você vai querer trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você tem que entender de todo o processo fisiológico desse paciente para poder encaminhar para o seu colega. Porque se você não souber fazer o encaminhamento corretamente, fica feio para quem? Para você. Então, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que está acontecendo ali. E o ponto positivo de você trabalhar com essa equipe multidisciplinar é que gera mais confiança para o paciente em relação à sua patologia. E tendo essa confiança que eu trouxe para ele ali, né, no tratamento dele, vai proporcionar também uma questão que, às vezes, por muitas vezes, o paciente, o nosso cliente, ele engana o profissional, né? Então, não adianta enganar a gente, porque quando você é especialista, você sabe o que está certo e o que está errado. E aí acaba você descobrindo. Então, isso tudo proporciona o maior comprometimento do paciente. Vamos dar um exemplo básico que acho que acontece com todo mundo. Eu estou passando com uma nutricionista e aí vamos supor que ele vem tratar aqui comigo e eu percebo que ele está obeso. Aí ele fala, eu fui na nutricionista. Eu falei, então, o que a sua nutricionista falou? Ela falou para fazer isso, me passou uma dieta, tal, não sei o quê. Você está fazendo? Eu tô. Você já conseguiu emagrecer? Não, ainda não, senhor, não sei o quê. Você já está procrastinando. Aí também ele tem que passar com um profissional, né, que faz uma atividade física. Junto com a alimentação, você está fazendo atividade física? Não, você precisa procurar. E aí você consegue a comunicação com esses profissionais. E aí o profissional vai te falar, porque quando eu encaminho meu paciente para o profissional, ele traz de volta para mim. Então eu encaminho e no meu encaminhamento eu falo, por favor, gostaria de saber o seu feedback para juntos tratarmos desse paciente. Então a gente consegue fazer essa relação de network. Isso é super importante. Quando eu faço esse network, então o dermatologista me conheceu, o cardiologista me conheceu, a nutricionista me conheceu. Quando for precisar de um profissional, quem que ela vai indicar? A Silvana Flora, entendeu? Então, o benefício de você trabalhar com a humanização e a equipe multidisciplinar é isso também. Você vai ter um fator positivo para a sua profissão. Isso é super importante. Então, o paciente ele vai ter a menor chance de se boicotar, de falar que não está certo, de que está errado. Isso é super importante, nós entendemos esse processo, né? E eu também tenho o autoconhecimento desse paciente. Para você, como profissional, isso vai ser super legal. Então, é super importante, né, eu me capacitar para este processo, entender esse processo e traçar, né, essa linha terapêutica de como que ele vai ser tratado. E lógico, você também tem que entender que tem pacientes que são fáceis, tem pacientes que são difíceis. Mas como que você vai chegar até ele? Então, tudo isso você tem que saber também, né, dessa questão. Porque quando nós levamos um bom atendimento, eu estou buscando uma excelência na terapêutica. Eu lembro que eu falei ontem, na live de ontem, quem não assistiu, assista lá. Assista e se inscreva no meu canal. Não esqueça, compartilhe, tá? Meu canal, por favor. E nesse processo,
de ter essa confiança, né, nesse atendimento, você traz uma terapêutica resolutiva. E aí eu não consigo olhar só para o diagnóstico dele, do processo só de doença. Mas quando ele ficar bom, será que ele vai te procurar? Ele precisa vir, né, trabalhar, ser assistido por você para sempre. E nem eu, né, na questão da podologia, eu atendo o paciente há 20 anos. Eu vou ser uma boa profissional somente na primeira consulta para mostrar que eu sou boa? Não. Eu vou ter que ser boa todas as vezes que ele vier. Sempre. Como se fosse a primeira vez. Porque aí você vai ter um grande sucesso. Uma questão também que é super difícil quando nós tratamos, gente, que eu trabalho com feridas, é você educar o paciente para que ele não forme mais lesões no corpo dele. E quando eu trato esse paciente, eu ainda fico assistindo ele depois, principalmente idoso, porque o idoso tem a pele muito fina. E aí eu consigo me conectar com ele, né? Mesmo depois que cicatrizou, eu trago para ele a importância ainda de estarmos juntos. Não numa rotina de... Não numa rotina de todos os dias, mas de toda semana, mas pelo menos a cada 2 meses, uma vez por mês, então eu acabo entendendo esse processo aí. Então é super importante nós gerarmos um padrão de atendimento, né, dentro da sua profissão, ter essa humanização. Nós trabalhamos com pessoas precisam ser assistidas unicamente. Linha de atendimento é super importante, né? Essa linha de atendimento aí em relação, que nem a Bia é visagista, e ela que cuida dos meus cabelos, né, Bia? E a Bia, ela tem um atendimento personalizado, então ela não tem um estúdio onde você vai lá e tem 10, 20 pessoas para atender, não, ela é personalizada, lógico que ela foi buscar uma especialização, ela estudou para isso também, e ela atende de acordo, né, com o tratamento para os cabelos, que ela também faz tratamento capilar, e ela vai de acordo com a necessidade do cliente. Então, você chega lá, você é assistida com toda atenção, o espaço é super agradável também, e você sente o quê? Você sente uma segurança no trabalho que ela tem. Imagine, ela cuida de cabelos, ela cuida de visual. Imagine você vai pintar o seu cabelo e você não gosta daquela cor. Então, ela faz todo um preparo aí de não vai dar certo. E tudo acaba ocorrendo de uma maneira para o sucesso. Então, ela aprendeu essa técnica também, como vocês. A gente tem que investir para poder aprender essas técnicas e entender essa importância, porque ela vai ter cliente para sempre. E a valorização do profissional. Você tem que se valorizar. E quando eu falo, que nem eu falei ontem, né? Que a gente fica falando só do paciente. Mas e você, quanto profissional? Você está bem com você mesmo? Você está feliz onde você procurou trabalhar? Então, na sua vida laboral, tudo isso a gente tem que pensar também. Eu vou humanizar só com ele e eu também tenho que ter, né, uma boa aceitação, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter ferramentas, e uma coisa eu falo para vocês, eu estudo desde quando eu comecei, que eu comecei com 23 anos, a fazer graduação, né? Desde a minha idade de 23 anos até hoje, eu não parei mais de estudar. Todo mundo fala, você não para de estudar. Não parei. Por quê? Como eu falei para você, a cada momento eu aprendo uma coisa nova. E aprendendo uma ferramenta nova, eu consigo proporcionar esse bem-estar para os meus clientes, para vocês, né? Esse meu projeto que aqui nós estamos iniciando, e tudo isso acaba tendo um resultado, um feedback positivo. Então, a dica que eu deixo para você hoje
é humanizar com essa equipe multidisciplinar, que é super importante. Se você tem medo, não tenha, seja ousado. Vá conhecer os profissionais que estão ao seu redor, que você precisa de parcerias. Parcerias são super importantes. Não tenha medo. Vai lá e mostre o seu serviço. Vocês têm um portfólio de vocês? Faça um portfólio. E ali você mostra o seu trabalho. Eu, particularmente, não gosto de ficar postando nenhum tratamento no Face, porque eu acho que assim, eu gosto, que nem eu trato feridas, né? Tem gente que não pode nem ver uma ferida. Eu gosto de ferida, gente, eu não gosto. Você acha que eu vou pôr uma ferida lá no Face? Não vou, porque tem gente que não gosta, entendeu? Então eu tenho que entender esse processo, né, para que eu possa ter sucesso também. Eu posso mostrar o meu serviço para os profissionais, né? Porque os profissionais eles estão mais dentro da saúde e não ficar tornando público ali um tratamento, né? Que eu acho que às vezes é constrangedor para quem está vendo que não gosta de ver. Então, o tratamento humanizado ele tem que ser individualizado, ele precisa de comunicação e ele precisa de interação com a sua equipe, mesmo com seus próprios clientes, porque ele tem que se sentir o quê? Seguro. E se sentindo seguro, tudo dá certo. Então, são essas dicas que eu queria passar para vocês hoje sobre a humanização e atendimento multidisciplinar. Desculpe novamente pelo meu atrasinho aí, que eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava aqui atendendo e por causa da chuva, alguns clientes eles acabaram se atrasando. Perguntaram para mim se a podologia pode atender, né? Agora, nesse tempo de pandemia. Nós somos da área da saúde, né? E tratar os pés não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Eu estou atendendo de acordo com as normas, né? Que precisa ser atendida. Mas nesse feriado que vai ser decretado aí, eu vou respeitar o feriado e não vou atender. Então, hoje eu atendi porque já estava agendado. Mas a gente atende a necessidade, né? Porque tem gente que a dor com o pé, ela, que nem eu atendi hoje feridas e atendi também unha encravada, aquela onicocriptose que dói, né? Que parece que tem um coração lá no pé. Um beijo, um bom fim de semana. Amanhã eu vou fazer a live 8 horas da manhã, tá? Quem puder entrar comigo aí, vamos tomar no café no sábado, né? 8 horas da manhã, é bem cedinho, mas é importante nós estarmos juntos, que depois da próxima semana eu não vou conseguir fazer 3 dias, né? Devido à minha vida, né, estar numa rotina super acelerada, e aí também já vai começar as aulas do meu doutorado. Se cuidem, tá bom? E agora vamos descansar um pouquinho. Muito obrigada, viu? Por todos vocês estarem aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo!